Sou a doutora Patrícia Depes, dermatologista e fundadora do Instituto Pele. Iniciei em 1996 o atendimento dermatológico em Vitória, logo após retornar de São Paulo e ter sido aprovada na prova de título de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ao longo desses 25 anos, a clínica cresceu e foram atendidos mais de 50 mil pessoas. A equipe do Instituto Pele não é só formada por dermatologistas, mas especialistas em reumatologia, endocrinologia, cirurgia plástica, cirurgia vascular, nutrição e estética. A nossa missão é o atendimento humanizado, observando os princípios éticos, evidências científicas e respeitando os valores das pessoas que nos procuram. Quanto a mim, paralelamente às atividades do Instituto Pele, eu tenho uma carreira acadêmica. Eu sempre tive paixão pelo ensino e pela pesquisa. E nesse sentido, ainda em 1996, eu iniciei o curso de mestrado e não parei por aí. De volta a São Paulo, já com 2 filhos, eu enveredei pelo doutorado. E depois o pós-doutorado em 2008 na Inglaterra e em 2018 na França. Como vocês podem imaginar, muitas foram as dificuldades e os desafios que eu enfrentei, mas eu pude contar com a parceria de excelentes colaboradores, amigos, colegas e muitos pacientes que foram parceiros deste processo de formação. A todos eu sou muito grata. Destaco especialmente a amizade e a parceria da doutora Renata Marcarini, que esteve à frente do Instituto Pele por pouco mais de 2 anos, e recentemente o Dr. Ricardo Tiussi. Atualmente eu me dedico exclusivamente à pesquisa e ao ensino na Universidade Federal do Espírito Santo, onde sou professora titular e atuo há quase 20 anos. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo no Instagram do Instituto Pele, na nossa live sobre psoríase, né? Estamos aqui reunidos com todo o corpo clínico do Instituto Pele. Estamos aqui com o Dr. Ricardo Tiussi, dermatologista, doutora Larissa Zinviani, endocrinologista, a Bianca Passos, que é nutricionista, Dr. Weider Tomé, que é reumatologista, e a colega Monique Dallapiccola, também dermatologista. Eu sou Camila Libardi, dermatologista, também componho o corpo clínico. E, infelizmente, a sócia fundadora, né, a doutora Patrícia Depes, não pôde estar aqui com a gente hoje. Ela está em um outro evento acadêmico na França, mas foi parte importante, né, da formação da nossa live. Então, hoje, a gente está aqui para conversar sobre um tema super relevante, super prevalente, que é a psoríase, né? Psoríase nada mais é do que uma doença inflamatória crônica da pele que também pode acometer outros sistemas. Como qualquer doença crônica, ela não tem cura, mas tem tratamento. Então, ela vai sempre evoluir em surtos e remissões. E ela é uma doença bastante democrática, assim, pode acometer tanto homens quanto mulheres de forma igual, de qualquer idade, apesar de ser um pouquinho mais prevalente em 2 faixas etárias, entre os 20 e 40 anos e depois dos 60 anos de idade. Ela é uma doença determinada geneticamente. O que isso significa? Significa que é uma doença que tem um componente genético, a gente herda esses genes de pai para filho, é transmitido de pai para filho pela genética, e dependendo do ambiente no qual a pessoa está inserida, está exposta a certos fatores de risco e certos fatores de proteção, ela pode desenvolver de forma mais ou menos extensa as lesões de psoríase. Inclusive, esses fatores de risco são muito importantes para a gente citar, porque realmente eles fazem toda a diferença na evolução do tratamento da psoríase. A gente tem como fatores protetores, por exemplo, pasmem, a exposição ao sol. Em pleno dezembro laranja, a gente falando aqui de exposição solar, né? O sol não é vilão no caso da psoríase, ajuda bastante a controlar as lesões de pele, além de controlar todo o contexto inflamatório da pessoa, né? Então, algumas modificações no estilo de vida que a gente vai comentar mais para frente também são muito importantes. Já da parte negativa, quais são os fatores de risco que aumentam as chances da pessoa ter uma psoríase mais grave ou com uma resposta ruim ao tratamento? Tabagismo, ou seja, o hábito de fumar, o hábito de beber excessivamente, algumas medicações, que aí seu dermatologista vai te ajudar a controlar essa parte, e estresse. Falando em estresse em pleno 2021, né, gente? Não só estresse
psicológico, né, o estresse mental, mas também o estresse físico, como, por exemplo, acidentes, cirurgias, doenças agudas ou crônicas descompensadas e também o trauma sobre a própria pele do paciente, né? Inclusive, na forma da psoríase vulgar, né, que é a mais comum, a gente vai ver essas manifestações mais aparentes nas áreas de pele que são mais sujeitas a traumas. Né, Monique? Como que o paciente que está suspeitando de psoríase, quais são as lesões que ele vai apresentar? Então, Camila, 90% dos pacientes que têm a psoríase apresentam a forma clássica que a gente chama, né? Que é a psoríase vulgar mesmo. E essas lesões que eles apresentam são lesões que a gente chama de placas, são lesões mais espessas, o paciente sente quando toca a pele, são bem avermelhadas e são lesões que apresentam descamação. Então, elas têm umas escamas que podem ser brancas, podem ser até prateadas, aderidas à pele ou então que esfarelam mesmo, né? Deixam o chão, a gente consegue vê-las no chão. Essas lesões dão principalmente em áreas de superfícies extensoras, então cotovelos, joelhos são áreas muito comuns. A gente também vê na região sacral, que é aquela região atrás da coluna, mais inferior, couro cabeludo, mas pode acometer o corpo inteiro. E assim, falando um pouquinho dos sintomas, né? O que o paciente pode apresentar? Isso varia muito, porque tem paciente que não apresenta nada de sintoma, não sente nada nas lesões. E tem paciente que apresenta muita coceira, que atrapalha muito, assim, até a qualidade de vida mesmo deles. Atrapalha no trabalho, atrapalha dormir. Então, é muito variável mesmo isso. Essa que você estava falando é a forma mais comum, né? A psoríase vulgar. Existem algumas formas que são mais diferentes, assim, que às vezes o paciente fica em dúvida. Falando mesmo para o pessoal de casa, que às vezes tem alguma lesão diferente em alguma área que não é dessas que você citou. Existem outras formas de psoríase que deve levantar a suspeita do paciente? Existem, Camila, existem várias formas, na verdade, tá? Existe uma forma que a gente fala que é a forma gutata, que é muito comum na infância, da gente ver em criança mesmo. Que as lesões de psoríase, elas são como se fossem gotinhas na pele, são lesões menores, também vermelhas, que descamam. Existe a forma palmo-plantar, que acomete especialmente mãos e pés, e aí deixa uma pele muito grossa. Essas lesões, elas podem até assim, como a pele fica muito grossa, pode rachar, provocar rachadura, fissura. Existe a forma invertida, que a gente chama, que ao invés das superfícies extensoras, as lesões acometem as superfícies flexoras. Então, axila, virilha, o que também causa muita confusão, que às vezes o paciente acha que é uma micose, fica tratando por anos, né? Uma micose na virilha, e na verdade é uma lesão de psoríase. Existe a forma ungueal, que é quando a psoríase acomete as unhas. Ela pode ser isolada ou também pode ter lesão na pele. E aí as alterações mais comuns nas unhas são os pitchings, que a gente chama, que são depressões puntiformes, mas também pode apresentar manchas avermelhadas, acastanhadas, descolamento, a unha vai ficando oca. Existe a forma pustulosa, que é uma forma um pouco mais grave da psoríase, que a gente vê coleções mesmo de pus. Essa forma pode ser mais palmo-plantar, ou ela pode ser difusa pelo corpo. E uma forma muito grave que chama a psoríase eritrodérmica, que é quando o paciente fica praticamente o 100% do corpo vermelho, descamando. E aí é uma forma que exige internação hospitalar, e cuidados mais intensivos. E existe uma forma ainda que acomete a articulação, que a gente chama de psoríase, de artrite psoriásica. Uhum. Inclusive, a gente abriu caixinha de pergunta, né? No Instagram, hoje à tarde, teve uma pergunta que eu achei interessante, acho que você podia complementar. É necessário a gente fazer biópsia quando a gente tem a suspeita de psoríase? Tem algum exame complementar que precisa ser feito? Como que é? Excelente pergunta. Geralmente não precisa de nenhum exame para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Então, a gente fala que o diagnóstico de psoríase é um diagnóstico clínico, que o médico dermatologista consegue, pelo exame físico do paciente, pela história clínica, falar se você tem ou não a psoríase. E isso é muito interessante, né? Você ir até o seu dermatologista, justamente porque existem muitas outras lesões de pele que se assemelham à psoríase, né? Então, por exemplo, a própria micose,
né, faz um diagnóstico diferencial com a psoríase invertida. Às vezes, quando você tem o acometimento palmo-plantar, você também pode achar que é uma micose no pé. Então, vale muito a pena você consultar com seu dermatologista. E principalmente também nos casos do acometimento articular, a gente encaminha para o reumatologista fazer esse diagnóstico. Camila, só lembrar um pouquinho quando acomete o couro cabeludo, né? Que é uma confusão com caspa, que é a dermatite seborreica. Que é como se fosse a Monique pode até falar melhor que eu, que às vezes os pacientes vêm sendo tratados como caspa por muitos anos, né? E no início parece caspa mesmo, que é uma psoríase mais leve, só que é uma O pessoal chama vermelhidão que até não de seboríase, some. né? Que fica aquela mistura, não sabe se é uma dermatite seborreica, se é psoríase. Como os tratamentos às vezes se confundem, né? O tratamento tópico ali às vezes é parecido, fica às vezes anos. Mas isso é legal mesmo. É uma dermatite seborreica que não tá melhorando, que às vezes é muito intensa, que não melhora só com shampoo anti-caspa, né? Só com uma loção. Vale a pena dar uma pesquisada, porque realmente pode ser um caso de psoríase. E às vezes até exige um tratamento aí sistêmico, né? De tomar alguma coisa. Monique até citou aqui também, pessoal, a forma de artrite psoriásica, né? Que é quando a psoríase acomete também as articulações, as juntas. Aí eu vou convidar o Eider Tomé, que é o reumatologista da clínica, para poder falar um pouquinho. Eider, quais são as articulações mais acometidas? Como que o paciente que tem dores nas juntas pode suspeitar que aquilo pode se tratar não só daquela dorzinha chata que ele sempre teve, e sim uma psoríase articular? E aí, boa noite. Essa é uma pergunta muito interessante, porque os pacientes com psoríase, muitas vezes, eles não sabem que uma das formas de acometimento, uma das formas de manifestação clínica da doença é a artrite. Na artrite psoriática, a gente tem várias articulações que elas podem ser acometidas. A gente tem uma forma oligoarticular, que acomete menos de 4 articulações, que acomete principalmente pequenas articulações de mãos. A gente tem a forma poliarticular, que é mais comum em homens. Tem a forma mutilante, que é uma forma muito grave, em que você tem uma destruição muito grande das articulações. E a gente tem a forma axial, que é quando a gente tem acometimento de coluna. Principalmente na região baixa da coluna, que a gente fala que é a região lombar, que é a região da sacroiliaca, onde você tem uma inflamação ali. A forma da artrite psoriática é uma artrite que você causa uma inflamação dessa articulação. E você tem algumas características importantes que ajudam a diferenciar de outras causas de artralgia. A gente, no próprio exame físico, o médico ele consegue determinar essa artrite, que ali você consegue avaliar o inchaço da articulação, o calor da articulação, às vezes a articulação ela fica mais vermelha também. E no caso da dor, você também pode ter diferenciação, né? Porque a gente tem aquela artralgia, né? Aquela dor articular de causa inflamatória, que é característica da psoríase, e aquela causa mecânica, que é muitas vezes causada por causas degenerativas, né? Como a artrose. A artralgia inflamatória, você tem como característica ela ser pior em repouso. Então é comum, por exemplo, o paciente ele acordar pela manhã com dor, lombalgia, né, essa dor na região da coluna baixa, né, de pequenas articulações, e que elas vão melhorando com o passar do dia. Então o paciente ele vai realizando atividades, vai movimentando a articulação e ela vai melhorando. Então essa característica é clássica de inflamação, é clássica da artrite e é característica da artrite psoriática. Certo. Tem todo um contexto inflamatório, né, que acaba degenerando não só, né, a pele, como também a própria articulação. A gente estava aqui comentando sobre alguns fatores que podem melhorar. O que o paciente pode fazer para melhorar essas dores, para tentar ter um pouco mais de qualidade de vida em relação à artrite psoriásica? Exercícios, tem algum tipo tem indicação de fazer algum tipo de exercício específico? Como que é? Então, a mudança de hábito de vida, né, é importante para esse paciente, perca de peso, mudança de alimentação. A atividade física está indicado, sim, para o paciente com artrite psoriática, né, que tem evidência que você pode realizar a atividade física, e tem a questão medicamentosa também. Então, é importante
a ajuda médica, né? Porque você vai indicar o tratamento antes que você tenha sequelas, porque a artrite é uma inflamação da articulação, e essa inflamação crônica, se não tratada, ela vai gerar sequelas para esse paciente e com certeza vai atrapalhar aí o dia a dia do paciente. Oi, e você podia falar um pouquinho para a gente também daqueles locais da psoríase que o paciente tem mais chance de desenvolver a artrite, né? Porque quando pega a unha, né? Perfeita pergunta. Tem alguns locais de acometimento que o paciente ele tem uma maior chance de desenvolver. Então, o acometimento ungueal, então se o paciente ele tem psoríase em unha, você tem uma maior chance, principalmente pegando interfalangianas distais, que são essas últimas articulações das mãos, a psoríase de couro cabeludo e interglúten. Um fator importante também em relação à pele e à articulação é o desenvolvimento, né? Como que é a história da doença desse paciente? Você tem três tipos de pacientes, né? Você tem aquele paciente que ele inicia uma lesão de pele, então às vezes ele fica anos e anos tratando apenas a psoríase de pele. Em determinado momento ele abre uma dor articular, ele abre uma artrite psoriática. Isso é a maior parte dos pacientes. Então 70% dos pacientes ele entra nessa classificação. 15% dos pacientes eles abrem junto o quadro cutâneo e articular, e os outros 15%, que é um diagnóstico um pouco mais difícil, eles abrem primeiro o quadro articular, às vezes eles ficam tratando com uma artrite reumatoide soronegativa e depois de anos eles abrem o quadro cutâneo. Então é bom o paciente também saber isso, né? Que caso ele tenha a psoríase e em algum momento ele desenvolva um quadro articular, ele pode ter essa relação. E o contrário também pode ocorrer. Ele trata um quadro articular, às vezes ele já faz acompanhamento com o reumatologista, em determinado ponto ele vai abrir as lesões de pele. Também teve uma pergunta da caixinha aqui que foi bem interessante. Existe alguma correlação entre tomar vitamina D e ter uma melhor resposta ao tratamento na artrite psoriásica ou na psoríase? Então, a vitamina D está na moda. Então, assim, usa-se vitamina D para quase tudo, né? E não é bem assim. Na psoríase, nas doenças inflamatórias, em outras doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, lúpus, são doenças inflamatórias que predispõem a uma diminuição da densidade óssea. Então, esses pacientes eles têm maior chance de osteopenia, desenvolver osteoporose. Então, uma reposição de vitamina D, você tem que manter pelo menos acima de 30, para que esse paciente você evite essas complicações futuras. Mas ele não se relaciona ao tratamento da psoríase. Então, você tem uma vitamina D mais elevada, ela não melhora as lesões de pele nem a artrite psoriática, mas ela ajuda aí na prevenção de osteopenias e osteoporoses futuras, por conta dessa inflamação. Então, o paciente cronicamente inflamado, ele tem maior chance de diminuir a densidade mineral óssea. Entendi. Então, é mais uma questão de prevenção mesmo da perda óssea que ele pode vir a ter no decorrer do tratamento da evolução da doença. Exatamente. Falando em metabolismo, né, gente? A gente sabe que a psoríase, ela é piorada e também tem a capacidade de piorar algumas doenças endocrinológicas e metabólicas. Então, eu queria saber, Larissa, se você consegue fazer uma correlação das doenças metabólicas mais prevalentes no nosso meio com a psoríase. Tem alguma relação mais classicamente determinada? Isso mesmo, Camila, tem sim. A síndrome metabólica é muito prevalente nos pacientes com psoríase, né? Elas compartilham fatores de riscos, vias patogênicas, e aí que o endocrinologista pode ajudar no cuidado multidisciplinar com esses pacientes. A síndrome metabólica envolve o aumento do peso, né? Tanto o sobrepeso quanto a obesidade, a alteração dos níveis de glicose no sangue, alteração dos níveis de colesterol, triglicerídeos e além do aumento da pressão arterial. E um dado muito importante que é interessante a gente comentar aqui é a relação entre a obesidade e a gravidade das lesões da psoríase, né? O mecanismo dessa associação não está muito bem estabelecido, mas a gente acredita que os adipócitos, né, nossas células de gordura, elas fabricam citocinas pró-inflamatórias que podem piorar a psoríase associada ao processo inflamatório já da doença, né? Eu acredito que a principal mensagem
que eu gostaria de deixar para o pessoal de casa hoje é que existem outros profissionais que podem auxiliar os dermatologistas, os reumatologistas no tratamento desses pacientes, né? A perda de peso, ela pode melhorar as lesões da psoríase e aumentar a eficácia dos tratamentos também indicados. Então, assim, as mudanças de estilo de vida, até que foi comentado, é bem importante. Então, assim, uma dieta balanceada, saudável, a prática regular de atividade física, investir num sono de qualidade, no gerenciamento de estresse, no acompanhamento médico regular, né, para a gente orientar esses pacientes, avaliar se precisa de alguma medicação, se tem indicação de alguma medicação também para auxiliar nessa perda de peso, podem ser grandes aliados também no tratamento desses pacientes com psoríase. E às vezes uma perda de peso aí de 5 a 10%, né, já tem uma melhora metabólica e é muito importante para evitar complicações cardiovasculares, melhorar a psoríase, melhorar as alterações metabólicas. Gente, na verdade, as doenças inflamatórias como um todo, elas nunca vêm isoladas, né? Geralmente, uma retroalimenta a outra e elas têm uma conexão. O Eider pode falar bem disso, existem até síndromes de sobreposição, né, e tudo mais. Então, manter um estilo de vida, né, como o Larissa estava falando, com uma boa nutrição, com o exercício físico sendo regular, essa higiene mental do exercício físico, ir à praia, pegar um solzinho, a fototerapia, né? Fazer o manejo do estresse, tudo isso vai diminuir o cortisol, que vai diminuir a inflamação, vai diminuir a chance de aumentar o peso e vai diminuir, com certeza, também a intensidade da psoríase. A gente sabe... Quer falar alguma coisa, Ricardo? Pode falar. É que antigamente antigamente não, né? Uns 10 anos atrás, aí a gente, quando estava na residência, a gente aprendia que a psoríase era mais uma doença da pele, né? Ela pegava articulação, mas de todo mundo que tem psoríase, uns 30% tem artrite, né? Então 70% tinha doença só da pele. E hoje a gente vê que não, né? Que a gente encara o paciente como um inflamado sistêmico, assim, ele é todo inflamado, né? Então ele infarta mais, ele tem mais AVC, então a gente tem que ter essa visão global ali do paciente, holística, né? Que ele precisa dos outros profissionais para complementar, não só buscar o tratamento. A gente vai até falar de uns medicamentos que tem agora bastante eficientes, mas não é só isso, né? A base do tratamento é muito mais estilo de vida, mudança alimentar, mesmo, né? Por falar nisso, eu queria também ouvir um pouquinho da Bianca sobre como que os alimentos, né? Como que a nutrição entra nesse manejo global, nesse manejo holístico do paciente inflamado. Existem alimentos, Bianca, que sejam pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios, que sejam proibidos ou que sejam amigos de quem tem psoríase? Boa noite. Bom, alimentação em relação à psoríase, não existe um alimento específico, nem que melhore ou que, no caso, que piore, né? Os alimentos que causam inflamação, questão de obesidade, hipertensão, né? Dificuldade de sono, né? Fazer uso de muita cafeína. Então, isso aí vai levar o paciente a uma questão inflamatória muito maior, né? Então, o paciente ele tem que buscar alimentação saudável, comer folhas, frutas, né? Fazer a introdução alimentar, uma reeducação alimentar, manter todos os horários ideais de alimentação, quantidades, porções, né? Procurar uma nutricionista, fazer um acompanhamento individualizado também é muito importante, tá? Para a gente calcular as necessidades ideais para ele, tá? Não sair fazendo dietas da moda, cortar glúten, lactose, não é nada disso. Na verdade, ele tem que se reeducar, comer corretamente para sair dessa questão inflamatória, né? Tá associado também à obesidade, então atividade física, né? Perda de peso, aí, então não tem alimento específico que melhore, mas os alimentos embutidos, enlatados, excesso de álcool, excesso do açúcar, esses alimentos vão fazer com que provavelmente piore muito a questão inflamatória do paciente. É aquela máxima, né? Desembale menos e descasque mais, né? Tente buscar alimentos mais naturais do que alimentos industrializados. E lógico, né, gente? Procura o seu nutricionista, né? Nossa equipe toda aqui está aberta,
né, de portas abertas para recebê-los na clínica, exatamente para a gente ajustar esse manejo, porque tem coisas que realmente só caso a caso a gente consegue ajustar, não é mesmo? Claro que o tratamento começa na mesa, começa nos bons hábitos de vida, começa em não fumar, em não se estressar, paz e amor, mas nem sempre só isso dá conta, né, Ricardo? Às vezes a gente precisa lançar mão de um tratamento medicamentoso. Como que é o primeiro contato com o paciente com psoríase? A gente consegue manejar de que forma? Então, Camila, como eu acabei de falar, né, o paciente que tem psoríase, ele tem que entender que não existe uma mágica de começar a usar uma medicação e sumir tudo assim para sempre. Até porque é uma doença inflamatória, crônica, ela ainda não tem cura, né? Mas tem tratamento, o paciente pode ficar até completamente sem as lesões. Mas o início de tudo, eu acho que ele é entender que tem que mudar o estilo de vida. Porque se ele continuar estressado, acima do peso, comendo mal, a medicação até pode ajudar, mas isso não vai se sustentar no longo prazo. Vamos supor que o cara tenha 30 anos, aí vai ter 70. Ele vai usar remédio 40 anos, né? Então, os remédios fazem efeito, mas o paciente precisa ajudar. E a base de tudo, assim, eu acho que o início é o paciente ter uma boa hidratação da pele, porque é uma pele que está inflamada, então tem uma barreira cutânea ali que está fragilizada. Então, a hidratação já repõe um pouco essa função de barreira, né? E a gente precisa classificar o paciente. Se for um paciente assim que tem uma psoríase leve, que são pacientes com poucas lesões e as lesões não incomodam muito o paciente, a gente pode fazer só um tratamento tópico a princípio, né? Geralmente a gente usa aí cremes ou pomadas à base de corticoide, análogos da vitamina D, alguns imunomoduladores. E a gente faz um teste ali de mais ou menos 2, 3 meses. E o paciente, nesse meio tempo, vai ajustando essas outras coisas, né? Alimentação, atividade física, enfim. Se o paciente não responder bem, ou se ele já chegar com uma psoríase um pouco mais grave, muitas lesões, as lesões coçam muito, estão constrangindo muito o paciente, ele não está conseguindo ter uma vida social legal, a gente passa para o tratamento sistêmico, né? A gente mantém o tratamento tópico, mas a gente pode passar ali ou para fototerapia, que são aqueles banhos de luz, né? Ou, inicialmente, a medicação sistêmica oral mais convencional, que é a que já existe há bastante tempo. E depois, se o paciente não melhorar, o próximo estágio seriam os imunobiológicos, né? Que são as medicações mais modernas, e foi com os biológicos que a psoríase avançou muito, né, nesses últimos 10 anos, em termos de eficácia e até diminuição dos efeitos colaterais, né? Porque os medicamentos sistêmicos usados inicialmente, eles têm um pouco mais de efeito colateral, né? Efeito gastrointestinal, o paciente às vezes não tolera, a posologia não é tão cômoda, né? E com os biológicos isso vem melhorando. Então a gente precisa classificar o paciente, existem algumas ferramentas para isso, e a gente vai seguindo alguns degraus aí, avançando no tratamento. E esses imunobiológicos, né, para quem não sabe, são medicações de altíssimo custo, impagáveis mesmo. Não são medicações que tem disponíveis nas farmácias comuns. A gente não encontra para comprar, me vê um remédio imunobiológico aqui, quanto que tá? Me vê uma caixinha. Não é assim. Como que é esse acesso, Ricardo? O paciente do SUS tem acesso? O paciente que tem plano de saúde tem acesso? Como que essas pessoas adquirem essa medicação? Então, isso também melhorou bastante, né? De 2019 para cá. Até 2019, os pacientes ou judicializavam, né? Entravam com algum processo para conseguir pelo SUS. Alguns estados tinham um formulário de medicação não padronizada, que você também conseguia, mas dava um trabalho, e convênio via processo também. Só que isso melhorou bastante. Em 2019, o Ministério da Saúde editou o PCDT da psoríase, né, que é um protocolo que tornou isso tudo mais fácil, mais orgânico, e ele incluiu esses imunobiológicos no tratamento da psoríase. Então, ficou automático, assim. Se o paciente consultou com um dermatologista e não melhorou com as medicações orais mais básicas, né, que são o metotrexate, a citretina e a ciclosporina, ou teve intolerância, ele passa por imunobiológico, né? O imunobiológico são injeções
geralmente, né, as mais recentes subcutâneas, e são moléculas, são anticorpos que são direcionados exatamente ali para a molécula que está mais associada à inflamação da psoríase. Porque os medicamentos mais antigos, né, o metotrexate, que é o mais usado, é uma medicação que não é específica, né? Ele age na cascata inflamatória ali meio de forma geral. E os biológicos, eles, a gente sabe ali as interleucinas, né, os mediadores inflamatórios que estão associados mais com a psoríase, e ela é específica. E além disso, melhorou a posologia, né? Algumas são a cada 15 dias, outras a cada 30 dias, chegando até aplicar a cada 3 meses. Então, o PCDT de 2019 tornou isso automático, né? E nos planos de saúde, a ANS colocou no rol dos medicamentos que os convênios têm que fornecer para o paciente em abril desse ano. Então, esses biológicos também entraram. Então, ficou tudo mais fácil. Então, hoje o paciente consegue consultar, o próprio dermatologista consegue prescrever. Lógico, o paciente tem que passar, tem que preencher alguns critérios de gravidade, né? Ele tem que passar por uma pesquisa para ver se ele não tem nenhum quadro infeccioso, não tem nenhuma neoplasia, e aí sim ele pode se enquadrar nessa categoria que vai usar o biológico, e aí ele consegue facilmente. E existe um terceiro paciente que pode conseguir o imunobiológico também, que é aquele paciente que não tem convênio e também não quer consultar pelo SUS, né? Ele vai no médico particular, dermatologista, paga lá a consulta dele, e esse médico particular pode prescrever a medicação para o paciente pegar pelo SUS. Então, às vezes, o paciente não está conseguindo marcar o dermatologista pelo SUS, ele pode ir no consultório particular e conseguir a medicação. A receita do médico, do dermatologista particular também serve para ele conseguir a medicação pelo SUS, né? Nas farmácias de alto custo. Então, isso, hoje em dia, o paciente não fica mais sem a medicação por causa do custo. Eram medicamentos que têm um custo anual aí pode chegar a 100 mil reais, né? Uma coisa bem cara, assim. Então, assim, e você não consegue comprar, é super difícil. A pessoa pode ter o dinheiro que for. Não, nem tem. Ele chega na farmácia, não tem o remédio. Não tem como. Não a é farmácia assim, comum não tem, né? Então, e o imunobiológico também é um medicamento que você precisa de um acompanhamento, então tem que ter o segmento do dermato, né? Ou do reumato, se tiver artrite. E ele tem que ser acompanhado, né? Tem que fazer alguns exames de segmento. Então, são medicamentos que revolucionou bastante, assim. Os pacientes conseguem chegar ali a 90%, 100% de remissão da doença, inclusive do quadro articular, né? Então, só fica com as lesões hoje quem quer ou quem não sabe que existe essa possibilidade, né? Pois é, então hoje em dia a gente está com o tratamento está muito otimizável, né? Antigamente a gente tinha como terapia mesmo, era tratar com hidratantes, passar pomadas, usar as primeiras linhas de medicação e parava por aí. Agora, realmente, cada vez mais a indústria farmacêutica vem também desenvolvendo novas medicações da classe dos imunobiológicos, cada vez mais específicas para cada tipo de acometimento inflamatório, seja dermatológico ou não, né? Então, a gente está bastante otimista, né? Que o panorama hoje é bastante promissor para quem tem artrite e quem tem a psoríase na pele também. Alguma consideração, pessoal? Vou abrir para perguntas do pessoal de casa. É a vez de vocês brilharem. Já tem algumas aqui da caixinha de perguntas que eu vou fazer. Tenho psoríase, posso tomar vacina? Perguntinha, quem quer responder? Se for a vacina de vírus ou bactérias... Assim, quem tem psoríase pode tomar vacina. Isso. Independente de qualquer coisa, mas quem tá Aí, se a você doença tiver porque não ficou especificada aqui a pergunta. Quem tem a doença psoríase pode tomar qualquer vacina, mas quem está em uso de determinadas medicações, né? A dúvida maior aqui que os pacientes perguntam é se com esses imunobiológicos eles podem tomar vacina para COVID, por exemplo, né? Que são ali de vírus inativados e tal, não são de vírus vivos, né? Aí pode, não tem problema. Agora, se o paciente for tomar uma vacina de vírus ou bactérias que são atenuadas, mas vivas, aí ele tem que parar a medicação um tempo antes até, né? Porque esses medicamentos têm uma meia-vida, assim, tem um tempo de ação longo, então você tem que parar, às vezes, 3 meses, 4 meses antes,
para poder tomar a vacina. Mas quem tem psoríase tem, né, toma vacina normalmente. Né? Na verdade, pessoal, quando a gente vai prescrever o imunobiológico ou qualquer outra medicação que vá diminuir a imunidade, né, a gente já faz uma triagem, a gente vê se tem algum câncer de base, se tem alguma infecção em vigência, e a gente aproveita para atualizar todo o cartão vacinal. Então, quando tem alguma vacina de vírus vivo que não tenha sido tomada, a gente orienta o paciente a tomar antes de começar o tratamento com imunobiológico. Estando imunizado, tá tudo certo, pode tomar vacina, tá? É só conversar direitinho com o dermatologista ou o reumato que estiver te orientando, tá? Outra pergunta legal aqui, ó. Minha psoríase ataca mais no inverno. Isso é comum? O que você acha, Monique? É mais comum de atacar no inverno? Na verdade, pode sim, Camila. Pode dar uma piorada no inverno. Porque o clima fica mais frio, a gente abusa mais dos banhos quentes, então a pele fica mais ressecada, fica mais fragilizada, as lesões podem piorar. E a gente acaba se encapotando muito, tomando menos sol. E a gente sabe que o sol é um aliado no tratamento da psoríase, então menor exposição solar também pode dar uma piorada na psoríase, sim. A gente acabou nem falando muito da fototerapia, né, Ricardo? Então, até para puxando, né, esse gancho aí do sol, um tempo atrás eu vi um paciente interessante, assim, o sol em quantidades moderadas, né, ele é anti-inflamatório, ele é bom para psoríase, como é lá o banho de luz, a fototerapia. Mas se o paciente tostar na praia, ele sofre uma queimadura e ele pode desenvolver uma psoríase ali, uma lesão nova, né, que chama fenômeno de Kebner. Quando ele sofre uma lesão, um trauma, né, na pele, uma lesão inflamatória ali pode surgir. Então a paciente ela se queimou muitas costas, aí estava cheio de lesão de psoríase e onde tinha a região do biquíni, a marquinha estava poupada, porque não queimou ali, né? Fez um bronze de psoríase, gente. Então, olha só, começando do exemplo laranja, vamos conversar um negócio aqui. Se exponha, mas não se queime, tá? SBDI. Porque realmente o sol, ele tem dose, tá? Para ser anti-inflamatório ou pró-inflamatório, tá? Sol demais inflama, causa estresse oxidativo, todo aquele lerê que eu falo o ano inteiro, que não é legal também. Então, tem dose pra gente fazer fototerapia. Não, é até legal a gente explicar, né, essa coisa da fototerapia. A fototerapia é quando você vai numa cabine de luz, né, em uma clínica, e aí você fica lá naquela cabine por um tempo X, que o dermatologista vai colocar para você, e você tem que fazer isso de 2 a 3 vezes por semana. O tratamento é esse. Ao longo, assim, são mais ou menos 20, às vezes 30 sessões. Às vezes o paciente não consegue, não tem essa disponibilidade de ir 3 vezes, né, por semana até o consultório. Então a gente até orienta que ele pode fazer uma fototerapia em casa, né? Então é uma exposição solar controlada, né? Não é igual aconteceu com o paciente, né, Ricardo? Não é você ir para a praia no final de semana e ficar 2 horas tostando. Então são doses homeopáticas de sol. É pegar um pouquinho de sol todos os dias. O que é um pouquinho de sol? 10 minutos de sol, fica de frente, fica de costas. Com a menor roupa possível, porque você quer o sol atingindo aqueles locais onde você tem psoríase. E nesse tempo não é para passar protetor, porque você realmente quer a radiação na sua pele. Mas são 10 minutinhos, tá? Exatamente, nada de fazer aquele bronzeamento de fita e tudo mais, né, gente? Calma aí. Tem outra pergunta aqui, super legal também. Problemas emocionais e problemas psiquiátricos, como a ansiedade, podem piorar a psoríase? Na verdade, sim, né, pessoal? A gente, assim, é muito clássica essa correlação entre o estresse psicológico e a psoríase. Todos os portadores de psoríase já chegam no consultório falando: doutora, o estresse, esse negócio piora. É assim mesmo. E, claro, quando a gente tem uma doença psiquiátrica, como, por exemplo, a ansiedade, que a pessoa citou aqui, o nível de estresse sobe muito, né? Ter uma doença psiquiátrica é muito estressante, de base, né? Então, sim, a gente vê que os pacientes que, né, têm é um ciclo vicioso, assim, né? Porque ele tá com a psoríase, ele fica estressado. Aí ele fica estressado, aí dá mais psoríase. Então, você tem que quebrar isso, né? Às vezes, assim, eu tava falando né, de tudo, além da medicação. Lógico, a medicação é muito boa, ela vai quebrar esse ciclo aí. Ela vai limpar a pele, o paciente vai ficar bem, assim, e vai melhorar o emocional. Mas ele tem que aproveitar esse momento de remissão da doença para ajustar a vida dele. Porque eu vejo muito isso, né? Assim, os pacientes, alguns, eles melhoram com a medicação, mas não mudam muito, né? Porque mudar estilo de vida dá trabalho. E é igual remédio, né?
fazer atividade física dói, mas não fazer atividade física mata. Né? Então é melhor fazer, mesmo que não seja prazeroso. E isso aí, acho que a gente tem que martelar, assim, sabe? Tem que ser uma coisa que a gente tem que estar repetindo, assim. Ficar com peso legal, ali o peso para altura, não ficar com aquele peso excessivo, que aquela gordurinha ali fica inflamando o tempo todo, né? Totalmente inflamado. Só puxando, né, saindo um pouquinho do estresse, mas o estresse ele vem nesse contexto, né? A gente acaba às vezes comendo mais para ter um prazer imediato, né? Ali, né, da comida, para aliviar o estresse. Então, a medicação ela entra muito bem para aliviar a pessoa e o paciente ficar socialmente melhor, interagir melhor. Às vezes a pessoa não consegue um trabalho, né? Não consegue um emprego porque tem psoríase na mão, não pode nem apertar a mão dos outros. Então, o estresse realmente participa, né? E não sei se a gente frisou o suficiente, gente. Psoríase não pega, tá? Apesar de ser uma doença de transmissão genética, né, que eu falei no início, ela não é de transmissão de pessoa a pessoa. Quando a gente encosta numa lesão de psoríase de alguém, a gente não contrai a doença automaticamente, tá? Isso é muito importante, porque realmente a gente vê muitos pacientes sofrendo, né, às vezes até dificuldade de encontrar emprego, porque as pessoas não entendem o que ela tem, não sabem por que ela tem aquela mão toda descascando, toda rachada, ou por que o cotovelo dela vive ressecado, né? Então, aquilo não é má higiene, aquilo não é uma doença infecciosa, aquilo não é contaminante, não é contagioso, e a pessoa, né, tem todo o direito de ter uma vida normal. Isso realmente é estressante pra caramba, né? Mais alguma pergunta de casa? O André quer falar um pouquinho. A gente tem um paciente, né, aqui no estúdio, um paciente em uso de imunobiológico, é o André. Ele, a história dele é que ele começou a ter psoríase há muito tempo e ele tentou, né, ele falou até que foi isso, né, André? Foi na praia e tomou um sol e depois começou a desenvolver as lesões. No início não tinha diagnóstico direito, demorou, tratou como infecção, micose, né? E depois acabaram fazendo uma biópsia, confirmaram a doença dele. 3 anos, né? E aí ele tentou primeiro o tratamento convencional, né? Hidratação, os corticoides tópicos e o metotrexate, né, André? E depois, que não deu certo, ele passou pro imunobiológico. Você quer falar Quer dar uma palhinha, André? Conversar com a gente sobre como foi a sua experiência? É do lado da Camila. A experiência com os imunobiológicos foi um grande divisor de águas, assim, né? Desde que eu comecei agora, em janeiro, vai fazer 1 ano, né? Eu estava com umas lesões muito persistentes durante anos, assim, foi muito pesado. Me vejo em tudo que vocês falaram, naturalmente. Ainda tem um pouco do estigma, né? Pega, não pega, né? Ou da pessoa olhar ali, você está com algum tipo de alergia. Mas o imunobiológico, para mim, foi algo que eu nunca imaginei, assim. Quando eu ouvi pela primeira vez, ainda era algo muito distante, assim. Até pelo valor mesmo, né? Eu até pensei que eu não ia conseguir, assim, mesmo, né? Por volta de uns 15 anos, eu tive uma crise de amidalite e acabei indo parar no hospital e acabou que me deram uma injeção de bezetacil. Tive uma melhora dessa amidalite e um tempo depois eu fui à praia, casualmente, e no dia seguinte eu percebi uma queimadura de sol que até então aparentava ser comum. Essa queimadura ela perdurou por vários dias e não estava saindo, ela começou a coçar. Me pareceu uma alergia, mas eu não sabia o que era. Acabei passando por vários dermatologistas, ninguém tinha certeza, até que quase 3 anos depois, com essas mesmas manchas,
que uma dermatologista me pediu para fazer uma biópsia. E aí foi confirmada a psoríase vulgar. Nessa mesma época do diagnóstico, fui receitado, além dos medicamentos tópicos, fui receitado o Methotrexate também, a qual tomei por volta de 2 anos. Tive efeitos colaterais fortíssimos, como alopécia, náusea frequente, até tive vertigens bem frequentes, dentre outras coisas. A minha relação com a psoríase demorou muito tempo, agora com quase 10 anos depois desse diagnóstico. Eu posso falar que acredito que só nesse último ano que eu me sinto bem, assim. Eu aprendi a conviver com ela, mas nunca foi assim. Durante muito tempo eu sentia um estigma muito grande por tê-la. As lesões elas eram mais frequentes na parte da cabeça, na parte da nuca, braços, antebraços, no peito inteiro, pernas, região pélvica, pés, inclusive nas unhas. Eu tenho até algumas manias dessa época que é de fechar as mãos, que são coisas que a gente vai compreendendo depois de um certo tempo, assim, de que, olha, tá tudo bem, assim, hoje em dia. No início, eu confesso que eu fiquei um pouco receoso, mas ao mesmo tempo muito esperançoso. Foi um misto de tentar não criar expectativas com algo que já me incomodava tanto fisicamente, porque as lesões, principalmente no inverno, elas ressecam e doía muito, sangrava. E além de toda essa vergonha mesmo que eu sentia, eu meio que havia perdido as esperanças. Assim. Quando me falaram nessa nova classe de medicamentos, os imunobiológicos, foi quando eu decidi tentar fazer todos os exames necessários, históricos, para ver se eu poderia. E foi durante uma consulta com uma reumatologista, a qual ela decidiu diminuir os meus corticoides tópicos, né, e cortar o uso do Methotrexate para a gente tentar essa nova terapia. E, incrivelmente, nunca vi nada parecido em mim, não achei que isso fosse possível. E vai fazer 1 ano que eu estou aplicando as injeções em 14 dias. E a dor da injeção é o mínimo, assim, vale muito a pena. Tenho alguns colegas que ainda não tiveram acesso, inclusive, a esse tipo de tratamento, e vejo como foi a minha evolução comparado a como eu estava antes e comparado à situação atual deles. E desde o início do tratamento tudo tem corrido bem. Com as doses eu tenho conseguido todas pelo SUS, então é uma grande preocupação que eu não tenho hoje em dia. Assim. Parece aquelas histórias dramáticas, mas eu tenho vários amigos ainda que ainda não conseguiram passar por esse processo e tem lesões assim muito intensas, né? E desde então assim ainda tenho me acostumado a viver sem as lesões, mas eu ainda tenho a psoríase naturalmente, né? E a parte mais difícil, como você mesmo mencionou, é sim mudar o hábito, né? Os hábitos alimentares, os hábitos de vida mesmo, né? O estresse, principalmente, eu acho que é a parte mais complicada, é a parte mais difícil, mas é um esforço assim que é para a vida toda, né? O paciente autoimune, imunossuprimido, né, com esse tipo de medicamento, ele tem sim que se atentar mais a esse tipo de coisa. A gente está mais suscetível a outros tipos de
usando uma palavra da moda, né, comorbidades, assim, mas e ficar bem de olho nisso, alimentação, exercício físico, regulação do estresse, e acho que é isso. Tem mais alguma? Obrigado, cara. Obrigado. Obrigada, André, pela sua contribuição. Eu acho muito importante a gente, né, trazer essa experiência de quem está do outro lado, porque a gente fica aqui falando sobre coisas, né, técnicas às vezes que não fala muito, né, para vocês aí de casa, mas realmente a gente ter essa vivência de como é o tratamento é muito importante. Você ia falar, Não, eu queria só Monique? complementar. Na questão do diagnóstico, que geralmente a gente não precisa fazer a biópsia, né? A maioria dos casos é com o exame físico, a história clínica. Mas em alguns casos a biópsia é necessária, igual foi no André, né? Então, assim, existem algumas formas mais atípicas, né? Mais estranhas de psoríase, que é difícil da gente, só no olho clínico, diferenciar se é uma psoríase, se é uma dermatite atópica, se é uma dermatite de contato. E nas formas mais graves também, na forma eritrodérmica, na forma pustulosa, a gente geralmente faz realmente a biópsia para ter o diagnóstico confirmado. São quadros mais dramáticos, às vezes fazem até diagnóstico diferencial também com alguns tipos de linfoma, né? É importante a gente fazer biópsia nesses casos. Gente, a Simone está perguntando aqui, meu filho tem 14 anos, ele pode usar imunobiológico? Pode, Ricardo? Então, Camila, pode sim. Se ele seguiu já os degraus do tratamento da psoríase, né? Alguns imunobiológicos estão liberados a partir de 6 anos de idade. Então, se ele já tentou o tratamento tópico, passou pela fototerapia, tentou o tratamento sistêmico convencional lá com metotrexate e nada deu certo, assim, o biológico você ajusta pelo peso do paciente e pode sim. Ele faz o screening lá, né, para ver se ele não tem nenhuma infecção, nenhuma contraindicação, e aí ele pode usar. Então, Simone, procura seu dermatologista, né, o dermatologista do seu filho. Se já tiver percorrido todos esses passos, né, ou se ele tiver alguma contraindicação a um desses passos anteriores ao biológico, o ideal, né, a gente pode sim prescrever, não tem contraindicação por causa da idade, se é isso que você queria saber. Só pelo fato dele ter 14 anos, né, dele ainda ser novinho, não tem contraindicação formal, não. E tá? uma outra coisa interessante, Camila, também não tem limite de idade, né? Porque hoje em dia as pessoas estão vivendo muito e a gente atende ali. E não tem época para parar, né? Uma vez que começa o imunobiológico, não tem essa, eu vou usar até quando? Até quando ele estiver sendo bom, né, para você. Né? Porque é igual o antipertensivo, né, antidiabético, você vai usando. Mas assim, a gente vê muito paciente já com 90 e poucos anos, vindo no consultório assim, de forma geral. As pessoas estão vivendo mais, né? E a gente pega paciente com psoríase ali, começando psoríase com 60 e poucos, né? E aí, ou então pega alguns de 75, que tem psoríase há 10, 15 anos e nunca tratou direitinho. Então, esse paciente, se ele também passou pelos tratamentos básicos primeiro ali, ele pode usar imunobiológico, né? Desde que ele não tenha uma contraindicação, uma neoplasia, alguma infecção em atividade. Aí a escolha do biológico, ela depende um pouco dos problemas de saúde que ele tem. Talvez ele não possa usar um, mas pode usar outro, né? Então, mesmo paciente bem idoso, ele consegue usar sim. Uma outra pergunta legal aqui que a gente recebeu da Joana. Essa medicação é uma injeção? Eu posso tomar em casa? Isso é interessante, né? Os pacientes de convênios que têm os planos de saúde, a gente encaminha para uma clínica de infusão. A clínica de infusão, ela se encarrega de resolver a parte burocrática junto ao plano de saúde para conseguir a medicação. A clínica armazena a medicação e aplica no dia que o paciente tiver que ir lá. Então, assim, é uma coisa mais redonda. Porque, às vezes, o paciente em casa ele não sabe aplicar, ele pode perder a injeção, dependendo de como ele fizer, ele pode armazenar de forma errada. Mas os pacientes que conseguem pelo SUS, eles pegam a medicação lá no isopor, alguma
embalagem para conservar, levam para casa e eles mesmos aplicam. Só que aí, assim, as primeiras aplicações são feitas na unidade de saúde, supervisionada pelo médico dermatologista ou pelo enfermeiro, para ver se o paciente está aplicando direitinho, para depois soltar ele para casa e aplicar em casa. Mas ele mesmo vai lá na farmácia de alto custo, pega e aplica. Agora, o uso de convênio passam por uma clínica de infusão. A gente sempre orienta, né, quando for fazer a aquisição pelo SUS, dá um pulinho no consultório do médico que te prescreveu antes de iniciar, porque lá a gente consegue orientar a asepsia, a forma correta de injeção, até que ponto tem que entrar com a agulha, vai depender de quão grande está aí o coxinho de gordurinha, né? Mas é uma injeção simples, né? Ela é subcutânea, Sim, ali na barriga, uma agulhinha pequena, parece uma injeção de insulina e não é difícil, né, fazer, só tem que estar bem orientado. Não é difícil. Desde que você tenha a primeira orientação, você faz em casa tranquilamente. Perguntinha aqui. Minha psoríase é sempre no mesmo lugar. Corre risco de espalhar para outras áreas do corpo? Corre o risco, né, gente? Existem, como a gente estava falando, tem áreas que são privilegiadas, só que não, né? Para psoríase, cotovelo, joelho, às vezes o tornozelo, as áreas laterais das pernas, dos braços, né? Couro cabeludo. Então, às vezes, né, Monique, tem essas áreas que vão ser sempre, é sempre ali. Pode alastrar? Pode alastrar, né? E se é sempre no mesmo lugar, tem que ver se não tem algum trauma, né? Será que há algum lugar que você fica traumatizando sempre, né? Que pode ficar fazendo persistir essa lesão. Exatamente. É bom ajustar aí, ver no seu ambiente o que pode estar traumatizando essa região, né? E uma coisa que eu acho que a gente não falou muito, de repente eu pode falar um pouquinho mais, em relação ao uso de corticoide, né? O paciente que tem artrite e ele fica usando, ele aprendeu que prednisona é bom, melhora, só que na psoríase tem efeito rebote, né? Exatamente. Na artrite, a gente muitas vezes usa o corticoide, principalmente a prednisona, para desinflamar, né? Só que na pele a gente tem o que a gente chama de efeito rebote. Então aquele paciente que usa uma dose alta de corticoide ou uma dose persistente do corticoide, você pode ter uma piora das lesões de pele. Então o corticoide ele tem que estar muito bem indicado, né? Principalmente por um médico especializado, e porque ele pode ter esses efeitos colaterais, fora os inúmeros efeitos colaterais que o corticoide ele gera, né? E aí tem esse risco de espalhar que você falou, né, Camila? Às vezes toma uma injeção lá de corticoide, limpa por uns 20 dias e depois pode voltar aquela forma eritrodérmica, né? Que é aquela forma pustulosa também. Ao invés de ajudar, você vai piorar depois, né? Tem algumas medicações que classicamente pioram, né, psoríase. A gente sabe do carbolítio, né? E o corticoide está lá na nossa listinha. Beta-bloqueador, corticoide junto. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né, gente? E não só para psoríase, dermatite atópica, outras dermatoses inflamatórias, é batata. O paciente aprende, às vezes toma um corticoide para tratar uma dor articular, um músculozinho, alguma coisa, uma rinite persistente, na hora, e vê que a pele fica um chuchuzinho, fica uma belezinha. Aí, quando para o corticoide, acaba o efeito e muito pior, né? Normalmente, uma das formas, né, de evolução para a psoríase eritrodérmica, que é essa que acomete o corpo inteiro, é exatamente o uso de corticoide. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Tem. Desenvolvi psoríase devido à ansiedade. Ela some e aparece conforme o meu emocional. Como o meu emocional está. Isso é normal? Pergunta da Dieniara. Né, gente? A gente sabe que, né, a gente acabou de comentar aqui, tanto as doenças psiquiátricas quanto o estado emocional, o humor mais deprimido ou mais ansioso, tem todo uma influência, né, no desenvolvimento e manutenção das lesões de psoríase. Então, piora bastante, sim. Mais alguma consideração, pessoal? Acho que a gente pode encerrar também, né, Ricardo? Tem mais alguma coisa que você queira comentar? Não, eu acho que é para os pacientes, assim, não desistirem da psoríase, assim, não desistirem de tratar a psoríase, né? Porque eu vejo que tem paciente que já chega assim, já desanimado, que tentou tudo quanto é tipo de pomada e não resolveu, e ele meio que deixa para lá, assim, convive com aquilo. E eu vejo, às vezes, pacientes já mais idosos, assim, que até hoje são constrangidos, assim, com aquilo, né? Então, para não desistir, que existem tratamentos novos, eficientes, busque o seu dermatologista
que ele vai te orientar para saber qual o melhor tipo de tratamento, né? E você tem total condições de ficar totalmente sem as lesões, tanto de pele quanto articular, né? Então, não desiste não, é. E tem uma equipe, né, multiprofissional, já que a psoríase é uma doença inflamatória sistêmica, né? Tem o seu nutricionista, o seu endócrino, o seu reumato, o seu dermato, para cuidar de você. Exatamente. Gente, queria então agradecer a presença, né, do corpo clínico do Instituto Pele, que teve aqui a disponibilidade de vir numa quinta-feira à noite conversar com a gente sobre esse tema que é tão relevante, tão importante, principalmente para o portador. Agradecer a doutora Patrícia, que não pôde estar aqui presente, mas está acompanhando aí da forma que dá, né? Queria também agradecer a cada um de vocês, agradecer o pessoal de casa que está aí assistindo a gente e dizer que a clínica Instituto Pele está de portas abertas, né, para ser esse aconchego aí para vocês, para abraçar a causa e juntos, cada um de uma forma, contribuir para o tratamento. Como o Dr. Ricardo falou, tem jeito, tá, gente? Parece que não, mas tem como ficar legal, tá? Então, não desistam, nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigado.